Vamos lá, galera, fazer um videozinho aqui, que seria para postar na terça, mas eu acho que eu não vou nem conseguir esperar até terça para postar ele, porque é um assunto muito contumaz, na minha opinião, que é o tal da educação positiva, que algumas pessoas professam que estão fazendo aí. Educação positiva, que eu tenho que ter determinadas atitudes com os meus filhos em prol de uma educação mais coerente, né? De uma melhor educação. Essa semana eu tive acesso a um vídeo onde uma determinada pessoa, diante de um comentário lá do filho, da filha, é, a criança teceu um comentário com relação ao patrimônio da família e o rapaz ficou incomodado com aquele comentário e fez a criança andar 10 quarteirões com fome para demonstrar a importância do bem que eles tinham lá, apesar das características talvez um pouco mais simplórias do bem. E aí a pessoa chamou aquilo de educação positiva. Tivesse sido ele a única pessoa que falou e achava que isso era educação positiva, talvez eu nem falasse nada. Talvez eu ficasse quieto, eu ia achar que era um em um milhão. Mas o que me incomodou foi a quantidade de gente fazendo comentário do tipo: Isso mesmo, por um Brasil melhor. Isso mesmo, é assim que se educa uma criança. É isso. No meu tempo, a gente não podia falar esse tipo de coisa e tô bem, tô ótimo. No meu tempo era na base da chinela. E hoje eu tô bem, saudável e tranquilo. Porra, cara, é um pensamento preguiçoso, é um pensamento fariseístico, sabe? É hipócrita, cara, você fazer um negócio desse, sabe? E sobre o argumento de que você tá fazendo educação positiva com teu filho. Eu vou explicar umas coisinhas aqui básicas para vocês que não pode ser difícil de entender, né? Educação positiva é uma coisa ótima? Educação positiva é. Educação positiva é uma coisa ótima, sim. Só que o que a gente tem que entender é que educação positiva precisa de um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama educação. Sim, você aplica educação positiva para uma criança que já começou a ser educada. Agora, você vive a vida três porradas na frente da criança. Você vive a vida como se não tivesse fim, sabe? Como se não tivesse, você vive a vida como se não tivesse amanhã. E aí, a criança vê aquilo, você fala o que você quer na frente da criança, você não tem nenhum tipo de filtro, e a criança faz a mesma coisa e não pode. Aí é educação positiva. Cara, você nem educou seu filho, cara. Não é assim que funciona? O que mais a gente vê aí é um monte de gente cagando regra, que não pode isso, que não pode aquilo, e faz aquela porra toda na frente da criança. Ah, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ah, pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência, cara. Isso não existe, não é assim que funciona. O mundo encantado das crianças, sabe? Um mundo cru. A criança, ela não tem conhecimento das regras sociais. Ela não tem conhecimento da vida. Ela não tem conhecimento de como se comportar, do que falar. Por quê? Porque ninguém ensinou essa porra a ela. É por isso que ela é criança. Você entendeu? O seu papel, anota isso aí. O seu papel, a sua responsabilidade é educar aquele serzinho que está ali na tua frente. Você está entendendo? Não é você ficar depois postando vídeo na internet para mostrar para os seus amigos: olha, como estou educando o meu filho de forma positiva. Estou ensinando consequências. Consequências de quê, caceta? A criança nem sabe o que foi que ela fez. Percebe que a criança não sabe o que foi? Cara, como que é o pensamento de uma criança? Esses grandes estudiosos de educação positiva que a gente tem aí de boteco. Como é que funciona a educação de uma criança? O pensamento de uma criança, ele é concreto. Concreto. O que eu quero dizer? Se você chegar lá,
pra criancinha, e falar assim: ah, fulaninho e fulaninha, chama o elevador. Ele vai chegar pro elevador e vai dizer assim: elevador! Se você chegar para uma criança e der duas alternativas para ela e ela não souber escolher e você disser assim, chuta, ela vai fazer um movimento de chute com o pé. Por quê? Porque ninguém ensinou para aquela bendita criança que chutar é a forma que a gente usa, é a expressão que a gente usa quando a gente não sabe qual vai escolher e vai escolher qualquer uma. Que chamar o elevador é o movimento de apertar o botãozinho para que o elevador venha até você. Então o pensamento de uma criança é concreto, tá bom? Vamos ter isso em mente antes da gente sair daí por aí destilando, sabe? Titica pela boca. Porque isso é irritante, isso faz mal para as crianças. Você sabe, há uma década atrás, um determinado comediante norte-americano fez uma piada sobre. Ele estava andando, ele já é milionário, já um comediante antigo. Ele estava levando os filhos para a escola, tinha três filhos, se eu não me engano, e ele estava numa BMW, ele já muito rico, e estava fazendo o percurso da escola e a criança virou para ele, uma das crianças virou para ele e falou assim: pai, deixa a gente umas três ruas antes da escola. Aí ele achou aquilo estranho e perguntou pro filho: mas por quê que eu tenho que te deixar você três ruas antes da escola? E os três se calaram. Aí ele, como comediante, ele explica que ele foi direto no mais fraco e pressionou o mais fraco. Falou assim: ó, fala agora o porquê que eu tenho que deixar você três ruas antes. E aí essa criança virou para ele e falou assim: ah, porque as outras crianças da escola ficam implicando com a gente porque você para com seu carro na frente da escola e elas ficam implicando com a gente porque nós somos ricos. E aí o pai, achando que estava fazendo uma coisa genial, fez o seguinte: pegou o carro, fez a volta, voltou para casa, pegou as três crianças e disse o seguinte: a partir de agora vocês podem ir a pé para a escola. E quando implicarem com vocês, vocês digam o seguinte: não, vocês não são ricos. Ricos somos eu e sua mãe. Vocês não têm nada. Vocês não têm sequer o que comer se a gente não der. Percebe a grosseria de uma fala assim? Ah, isso é o quê? Educação positiva. Ensinou para as crianças como dar valor. Porra, isso é uma brutalidade, gente. Não existe isso. Isso não é educação positiva. Isso não é o pilar da educação positiva. Para de repetir isso hoje. Para de repetir isso hoje. Isso é violência. A criança não entende os valores das propriedades dos pais. Ela vê, se ela vê um carro, se ela vê um celular, se ela vê uma televisão velha, ela vai olhar para aquela televisão e vai dizer: nossa, pai, que televisão velha. Perceba, o superego da criança, as normas, elas estão sendo formadas. Ah, vê se você já ouviu alguém falar assim: ah, eu gosto de conversar com crianças porque crianças são extremamente sinceras. Cara, para e pensa. Você acha que criança é sincera? Criança não é sincera. Isso não tem nada a ver com sinceridade. Nada. O que acontece é que a criança não foi filtrada. Então, ela fala as coisas sem seguir normas sociais. Então ela fala aquela coisa sem maldade. Ela fala o que ela vê. É por isso que a criança chega de repente para alguém e fala assim: nossa, você tá magro. Nossa, você engordou. Nossa, seu cabelo não ficou bom. Não é falta de educação, não é falta de moralidade. É porque ninguém chegou para essa criança e disse da seguinte forma:
Meu filho, minha filha. Vamos lá, galera, fazer um videozinho aqui, que seria para postar na terça, mas eu acho que eu não vou nem conseguir esperar até terça para postar ele, porque é um assunto muito contumaz, na minha opinião, que é o tal da educação positiva, que algumas pessoas professam que estão fazendo aí. Educação positiva, que eu tenho que ter determinadas atitudes com os meus filhos em prol de uma educação mais coerente, né? De uma melhor educação. Essa semana eu tive acesso a um vídeo onde uma determinada pessoa, diante de um comentário lá do filho, da filha, é, a criança teceu um comentário com relação ao patrimônio da família e o rapaz ficou incomodado com aquele comentário e fez a criança andar 10 quarteirões com fome para demonstrar a importância do bem que eles tinham lá, apesar das características talvez um pouco mais simplórias do bem. E aí a pessoa chamou aquilo de educação positiva. Tivesse sido ele a única pessoa que falou e achava que isso era educação positiva, talvez eu nem falasse nada. Talvez eu ficasse quieto, eu ia achar que era 1 em 1 milhão. Mas o que me incomodou foi a quantidade de gente fazendo comentário do tipo: isso mesmo, por um Brasil melhor. Isso mesmo, é assim que se educa uma criança. É isso. No meu tempo, a gente não podia falar esse tipo de coisa e tô bem, tô ótimo. No meu tempo era na base da chinela. E hoje eu tô bem, saudável e tranquilo. Porra, cara, é um pensamento preguiçoso, é um pensamento fariseístico, sabe? É hipócrita, cara, você fazer um negócio desse, sabe? E sobre o argumento de que você tá fazendo educação positiva com teu filho. Eu vou explicar umas coisinhas aqui básicas pra vocês que não pode ser difícil de entender, né? Educação positiva é uma coisa ótima? Educação positiva é. Educação positiva é uma coisa ótima, sim. Só que o que a gente tem que entender é que educação positiva precisa de um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama educação. Sim, você aplica educação positiva para uma criança que já começou a ser educada. Agora, você vive a vida três porradas na frente da criança. Você vive a vida como se não tivesse fim, sabe? Como se não tivesse, você vive a vida como se não tivesse amanhã. E aí, a criança vê aquilo, você fala o que você quer na frente da criança, você não tem nenhum tipo de filtro, e a criança faz a mesma coisa e não pode. Aí é educação positiva. Cara, você nem educou seu filho, cara. Não é assim que funciona? O que mais a gente vê aí é um monte de gente cagando regra, que não pode isso, que não pode aquilo, e faz aquela porra toda na frente da criança. Ah, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ah, pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência, cara. Isso não existe, não é assim que funciona. O mundo encantado das crianças, sabe? Um mundo cru. A criança, ela não tem conhecimento das regras sociais. Ela não tem conhecimento da vida. Ela não tem conhecimento de como se comportar, do que falar. Por quê? Porque ninguém ensinou essa porra a ela. É por isso que ela é criança. Você entendeu? O seu papel, anota isso aí. O seu papel, a sua responsabilidade é educar aquele serzinho que está ali na tua frente. Você está entendendo? Não é você ficar depois postando vídeo na internet para mostrar para os seus amigos: olha, como estou educando o meu filho de forma positiva. Estou ensinando consequências. Consequências de quê, caceta? A criança nem sabe o que foi que ela fez. Percebe que a criança não sabe o que foi? Cara, como que é o pensamento de uma criança? Esses grandes estudiosos de educação positiva que a gente tem aí de boteco. Como é que funciona a educação de uma criança? O pensamento de uma criança, ele é concreto. Concreto. O que eu quero dizer?
Se você chegar lá pra criancinha e falar assim: ah, fulaninho e fulaninha, chama o elevador. Ele vai chegar pro elevador e vai dizer assim: elevador! Se você chegar para uma criança e der duas alternativas para ela e ela não souber escolher e você disser assim, chuta, ela vai fazer um movimento de chute com o pé. Por quê? Porque ninguém ensinou para aquela bendita criança que chutar é a forma que a gente usa, é a expressão que a gente usa quando a gente não sabe qual vai escolher e vai escolher qualquer uma. Que chamar o elevador é o movimento de apertar o botãozinho para que o elevador venha até você. Então o pensamento de uma criança é concreto, tá bom? Vamos ter isso em mente antes da gente sair daí, por aí destilando, sabe? Titica pela boca. Porque isso é irritante, isso faz mal para as crianças. Você sabe, há uma década atrás, um determinado comediante norte-americano fez uma piada sobre. Ele estava andando, ele já é milionário, já um comediante antigo. Ele estava levando os filhos para a escola, tinha três filhos, se eu não me engano, e ele estava numa BMW, ele já muito rico, e estava fazendo o percurso da escola e a criança virou para ele, uma das crianças virou para ele e falou assim: pai, deixa a gente umas três ruas antes da escola. Aí ele achou aquilo estranho e perguntou pro filho: mas por quê que eu tenho que te deixar você três ruas antes da escola? E os três se calaram. Aí ele, como comediante, ele explica que ele foi direto no mais fraco e pressionou o mais fraco. Falou assim: ó, fala agora o porquê que eu tenho que deixar você três ruas antes. E aí essa criança virou para ele e falou assim: ah, porque as outras crianças da escola ficam implicando com a gente porque você para com seu carro na frente da escola e elas ficam implicando com a gente porque nós somos ricos. E aí o pai, achando que estava fazendo uma coisa genial, fez o seguinte: pegou o carro, fez a volta, voltou para casa, pegou as três crianças e disse o seguinte: a partir de agora vocês podem ir a pé para a escola. E quando implicarem com vocês, vocês digam o seguinte: não, vocês não são ricos. Ricos somos eu e sua mãe. Vocês não têm nada. Vocês não têm sequer o que comer se a gente não der. Percebe a grosseria de uma fala assim? Ah, isso é o quê? Educação positiva. Ensinou para as crianças como dar valor. Porra, isso é uma brutalidade, gente. Não existe isso. Isso não é educação positiva. Isso não é o pilar da educação positiva. Para de repetir isso hoje. Para de repetir isso hoje. Isso é violência. A criança não entende os valores das propriedades dos pais. Ela vê, se ela vê um carro, se ela vê um celular, se ela vê uma televisão velha, ela vai olhar para aquela televisão e vai dizer: nossa, pai, que televisão velha. Perceba, o superego da criança, as normas, elas estão sendo formadas. Ah, vê se você já ouviu alguém falar assim: ah, eu gosto de conversar com crianças porque crianças são extremamente sinceras. Cara, para e pensa. Você acha que criança é sincera? Criança não é sincera. Isso não tem nada a ver com sinceridade. Nada. O que acontece é que a criança não foi filtrada. Então, ela fala as coisas sem seguir normas sociais. Então ela fala aquela coisa sem maldade. Ela fala o que ela vê. É por isso que a criança chega de repente para alguém e fala assim: nossa, você tá magro. Nossa, você engordou. Nossa, seu cabelo não ficou bom. Não é falta de educação, não é falta de moralidade,
é porque ninguém chegou para essas crianças e disse da seguinte forma: meu filho, minha filha. Vamos lá, galera, fazer um videozinho aqui, que seria para postar na terça, mas eu acho que eu não vou nem conseguir esperar até terça para postar ele, porque é um assunto muito contumaz, na minha opinião, que é o tal da educação positiva, que algumas pessoas professam que estão fazendo aí. Educação positiva, que eu tenho que ter determinadas atitudes com os meus filhos em prol de uma educação mais coerente, né? De uma melhor educação. Essa semana eu tive acesso a um vídeo onde uma determinada pessoa, diante de um comentário lá do filho, da filha, a criança teceu um comentário com relação ao patrimônio da família e o rapaz ficou incomodado com aquele comentário e fez a criança andar 10 quarteirões com fome para demonstrar a importância do bem que eles tinham lá, apesar das características talvez um pouco mais simplórias do bem. E aí a pessoa chamou aquilo de educação positiva. Tivesse sido ele a única pessoa que falou e achava que isso era educação positiva, talvez eu nem falasse nada. Talvez eu ficasse quieto, eu ia achar que era 1 em 1 milhão. Mas o que me incomodou foi a quantidade de gente fazendo comentário do tipo: isso mesmo, por um Brasil melhor. Isso mesmo, é assim que se educa uma criança. É isso. No meu tempo, a gente não podia falar esse tipo de coisa e tô bem, tô ótimo. No meu tempo era na base da chinela. E hoje eu tô bem, saudável e tranquilo. Porra, cara, é um pensamento preguiçoso, é um pensamento fariseístico, sabe? É hipócrita, cara, você fazer um negócio desse, sabe? E sobre o argumento de que você tá fazendo educação positiva com teu filho. Eu vou explicar umas coisinhas aqui básicas pra vocês que não pode ser difícil de entender, né? Educação positiva é uma coisa ótima? Educação positiva é. Educação positiva é uma coisa ótima, sim. Só que o que a gente tem que entender é que educação positiva precisa de um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama educação. Sim, você aplica educação positiva para uma criança que já começou a ser educada. Agora, você vive a vida 3 porradas na frente da criança. Você vive a vida como se não tivesse fim, sabe? Como se não tivesse, você vive a vida como se não tivesse amanhã. E aí, a criança vê aquilo, você fala o que você quer na frente da criança, você não tem nenhum tipo de filtro, e a criança faz a mesma coisa e não pode. Aí é educação positiva. Cara, você nem educou seu filho, cara. Não é assim que funciona? O que mais a gente vê aí é um monte de gente cagando regra, que não pode isso, que não pode aquilo, e faz aquela porra toda na frente da criança. Ah, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ah, pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência, cara. Isso não existe, não é assim que funciona. O mundo encantado das crianças, sabe? Um mundo cru. A criança, ela não tem conhecimento das regras sociais. Ela não tem conhecimento da vida. Ela não tem conhecimento de como se comportar, do que falar. Por quê? Porque ninguém ensinou essa porra a ela. É por isso que ela é criança. Você entendeu? O seu papel, anota isso aí. O seu papel, a sua responsabilidade é educar aquele serzinho que está ali na tua frente. Você está entendendo? Não é você ficar depois postando vídeo na internet para mostrar para os seus amigos: olha, como estou educando o meu filho de forma positiva. Estou ensinando consequências. Consequências de quê, caceta? A criança nem sabe o que foi que ela fez. Percebe que a criança não sabe o que foi? Cara, como que é o pensamento de uma criança? Esses grandes estudiosos de educação positiva que a gente tem aí de boteco. Como é que funciona a educação de uma criança? O pensamento de uma criança, ele é concreto.
Concreto. O que eu quero dizer? Se você chegar lá pra criancinha e falar assim, ah, fulaninho e fulaninha, chama o elevador. Ele vai chegar pro elevador e vai dizer assim, elevador! Se você chegar para uma criança e der duas alternativas para ela e ela não souber escolher e você disser assim, chuta, ela vai fazer um movimento de chute com o pé. Por quê? Porque ninguém ensinou para aquela bendita criança que chutar é a forma que a gente usa, é a expressão que a gente usa quando a gente não sabe qual vai escolher e vai escolher qualquer uma. Que chamar o elevador é o movimento de apertar o botãozinho para que o elevador venha até você. Então o pensamento de uma criança é concreto, tá bom? Vamos ter isso em mente antes da gente sair daí, por aí destilando, sabe? Titica pela boca. Porque isso é irritante, isso faz mal para as crianças. Você sabe, há uma década atrás, um determinado comediante norte-americano fez uma piada sobre. Ele estava andando, ele já é milionário, já um comediante antigo. Ele estava levando os filhos para a escola, tinha 3 filhos, se eu não me engano, e ele estava numa BMW, ele já muito rico, e estava fazendo o percurso da escola e a criança virou para ele, uma das crianças virou para ele e falou assim, pai, deixa a gente umas 3 ruas antes da escola. Aí ele achou aquilo estranho e perguntou pro filho, mas por quê que eu tenho que te deixar você 3 ruas antes da escola? E os três se calaram. Aí ele, como comediante, ele explica que ele foi direto no mais fraco e pressionou o mais fraco. Falou assim, ó, fala agora o porquê que eu tenho que deixar você 3 ruas antes. E aí essa criança virou para ele e falou assim, ah, porque as outras crianças da escola ficam implicando com a gente porque você para com seu carro na frente da escola e elas ficam implicando com a gente porque nós somos ricos. E aí o pai, achando que estava fazendo uma coisa genial, fez o seguinte: pegou o carro, fez a volta, voltou para casa, pegou as 3 crianças e disse o seguinte: a partir de agora vocês podem ir a pé para a escola. E quando implicarem com vocês, vocês digam o seguinte: não, vocês não são ricos. Ricos somos eu e sua mãe. Vocês não têm nada. Vocês não têm sequer o que comer se a gente não der. Percebe a grosseria de uma fala assim? Ah, isso é o quê? Educação positiva. Ensinou para as crianças como dar valor. Porra, isso é uma brutalidade, gente. Não existe isso. Isso não é educação positiva. Isso não é o pilar da educação positiva. Para de repetir isso hoje. Para de repetir isso hoje. Isso é violência. A criança não entende os valores das propriedades dos pais. Se ela vê um carro, se ela vê um celular, se ela vê uma televisão velha, ela vai olhar para aquela televisão e vai dizer: nossa, pai, que televisão velha. Perceba, o superego da criança, as normas, elas estão sendo formadas. Ah, vê se você já ouviu alguém falar assim: ah, eu gosto de conversar com crianças porque crianças são extremamente sinceras. Cara, para e pensa. Você acha que criança é sincera? Criança não é sincera. Isso não tem nada a ver com sinceridade. Nada. O que acontece é que a criança não foi filtrada. Então, ela fala as coisas sem seguir normas sociais. Então ela fala aquela coisa sem maldade. Ela fala o que ela vê. É por isso que a criança chega de repente para alguém e fala assim: nossa, você tá magro. Nossa, você engordou. Nossa, seu cabelo não ficou bom. Não é falta de educação, não é falta de
moralidade. É porque ninguém chegou para essas crianças e disse da seguinte forma: meu filho, minha filha. Vamos lá, galera, fazer um videozinho aqui, que seria para postar na terça, mas eu acho que eu não vou nem conseguir esperar até terça para postar ele, porque é um assunto muito contumaz, na minha opinião, que é o tal da educação positiva, que algumas pessoas professam que estão fazendo aí. Educação positiva, que eu tenho que ter determinadas atitudes com os meus filhos em prol de uma educação mais coerente, né? De uma melhor educação. Essa semana eu tive acesso a um vídeo onde uma determinada pessoa, diante de um comentário lá do filho, da filha, é, a criança teceu um comentário com relação ao patrimônio da família e o rapaz ficou incomodado com aquele comentário e fez a criança andar 10 quarteirões com fome para demonstrar a importância do bem que eles tinham lá, apesar das características talvez um pouco mais simplórias do bem. E aí a pessoa chamou aquilo de educação positiva. Tivesse sido ele a única pessoa que falou e achava que isso era educação positiva, talvez eu nem falasse nada. Talvez eu ficasse quieto, eu ia achar que era 1 em 1 milhão. Mas o que me incomodou foi a quantidade de gente fazendo comentário do tipo: isso mesmo, por um Brasil melhor. Isso mesmo, é assim que se educa uma criança. É isso. No meu tempo, a gente não podia falar esse tipo de coisa e tô bem, tô ótimo. No meu tempo era na base da chinela. E hoje eu tô bem, saudável e tranquilo. Porra, cara, é um pensamento preguiçoso, é um pensamento fariseístico, sabe? É hipócrita, cara, você fazer um negócio desse, sabe? E sobre o argumento de que você tá fazendo educação positiva com o teu filho. Eu vou explicar umas coisinhas aqui básicas para vocês que não pode ser difícil de entender, né? Educação positiva é uma coisa ótima? Educação positiva é. Educação positiva é uma coisa ótima, sim. Só que o que a gente tem que entender é que educação positiva precisa de um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama educação. Sim, você aplica educação positiva para uma criança que já começou a ser educada. Agora, você vive a vida 3 porradas na frente da criança. Você vive a vida como se não tivesse fim, sabe? Como se não tivesse, você vive a vida como se não tivesse amanhã. E aí, a criança vê aquilo, você fala o que você quer na frente da criança, você não tem nenhum tipo de filtro, e a criança faz a mesma coisa e não pode. Aí é educação positiva. Cara, você nem educou seu filho, cara. Não é assim que funciona? O que mais a gente vê aí é um monte de gente cagando regra, que não pode isso, que não pode aquilo, e faz aquela porra toda na frente da criança. Ah, mas faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ah, pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência, cara. Isso não existe, não é assim que funciona. O mundo encantado das crianças, sabe? Um mundo cru. A criança, ela não tem conhecimento das regras sociais. Ela não tem conhecimento da vida. Ela não tem conhecimento de como se comportar, do que falar. Por quê? Porque ninguém ensinou essa porra a ela. É por isso que ela é criança. Você entendeu? O seu papel, anota isso aí. O seu papel, a sua responsabilidade é educar aquele serzinho que está ali na tua frente. Você está entendendo? Não é você ficar depois postando vídeo na internet para mostrar para os seus amigos: olha, como estou educando o meu filho de forma positiva. Estou ensinando consequências. Consequências de quê, caceta? A criança nem sabe o que foi que ela fez. Percebe que a criança não sabe o que foi? Cara, como que é o pensamento de uma criança? Esses grandes estudiosos de educação positiva que a gente tem aí de boteco. Como é que funciona a educação de uma criança? O pensamento
de uma criança, ele é concreto. Concreto. O que eu quero dizer? Se você chegar lá pra criancinha e falar assim, ah, fulaninho e fulaninha, chama o elevador. Ele vai chegar pro elevador e vai dizer assim, elevador! Se você chegar para uma criança e der duas alternativas para ela e ela não souber escolher e você disser assim, chuta, ela vai fazer um movimento de chute com o pé. Por quê? Porque ninguém ensinou para aquela bendita criança que chutar é a forma que a gente usa, é a expressão que a gente usa quando a gente não sabe qual vai escolher e vai escolher qualquer uma. Que chamar o elevador é o movimento de apertar o botãozinho para que o elevador venha até você. Então o pensamento de uma criança é concreto, tá bom? Vamos ter isso em mente antes da gente sair daí, por aí destilando, sabe? Titica pela boca. Porque isso é irritante, isso faz mal para as crianças. Você sabe, há uma década atrás, um determinado comediante norte-americano fez uma piada sobre. Ele estava andando, ele já é milionário, já um comediante antigo. Ele estava levando os filhos para a escola, tinha 3 filhos, se eu não me engano, e ele estava numa BMW, ele já muito rico, e estava fazendo o percurso da escola e a criança virou para ele, uma das crianças virou para ele e falou assim, pai, deixa a gente umas 3 ruas antes da escola. Aí ele achou aquilo estranho e perguntou pro filho, mas por quê que eu tenho que te deixar você 3 ruas antes da escola? E os 3 se calaram. Aí ele, como comediante, ele explica que ele foi direto no mais fraco e pressionou o mais fraco. Falou assim, ó, fala agora o porquê que eu tenho que deixar você 3 ruas antes. E aí essa criança virou para ele e falou assim, ah, porque as outras crianças da escola ficam implicando com a gente porque você para com seu carro na frente da escola e elas ficam implicando com a gente porque nós somos ricos. E aí o pai, achando que estava fazendo uma coisa genial, fez o seguinte: pegou o carro, fez a volta, voltou para casa, pegou as 3 crianças e disse o seguinte: a partir de agora vocês podem ir a pé para a escola. E quando implicarem com vocês, vocês digam o seguinte: não, vocês não são ricos. Ricos somos eu e sua mãe. Vocês não têm nada. Vocês não têm sequer o que comer se a gente não der. Percebe a grosseria de uma fala assim? Ah, isso é o quê? Educação positiva. Ensinou para as crianças como dar valor. Porra, isso é uma brutalidade, gente. Não existe isso. Isso não é educação positiva. Isso não é o pilar da educação positiva. Para de repetir isso hoje. Para de repetir isso hoje. Isso é violência. A criança não entende os valores das propriedades dos pais. Se ela vê um carro, se ela vê um celular, se ela vê uma televisão velha, ela vai olhar para aquela televisão e vai dizer: nossa, pai, que televisão velha. Perceba, o superego da criança, as normas, elas estão sendo formadas. Ah, vê se você já ouviu alguém falar assim: ah, eu gosto de conversar com crianças porque crianças são extremamente sinceras. Cara, para e pensa. Você acha que criança é sincera? Criança não é sincera. Isso não tem nada a ver com sinceridade. Nada. O que acontece é que a criança não foi filtrada. Então, ela fala as coisas sem seguir normas sociais. Então ela fala aquela coisa sem maldade. Ela fala o que ela vê. É por isso que a criança chega de repente para alguém e fala assim: nossa, você tá magro. Nossa, você engordou. Nossa, seu cabelo não ficou bom. Não é falta de educação, não é falta
de moralidade. É porque ninguém chegou para essa criança e disse da seguinte forma: meu filho, minha filha. Vamos lá, galera, fazer um videozinho aqui, que seria para postar na terça.